com a intenção de que Urias fosse então para a sua casa. Então aqui nós podemos extrair, a partir da vida de Davi, algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas, né, é que ocultar o pecado, né, como fez Davi, sempre exige mais pecado. O que isso quer dizer? Muitas vezes você comete um pecado, ao invés de corrigir esse pecado, corrigir o percurso, né? Pecado, errar o alvo, você errou o alvo, você está seguindo por um caminho que não é o caminho do centro da vontade de Deus, e você precisaria então retornar para Deus, voltar novamente para o caminho do qual Deus deseja que o homem siga. No entanto, muitas vezes o ser humano, no caso aqui de Davi, ele vai tentar então ocultar o seu pecado, né? Sabendo que ele está pecando contra Deus. Todo pecado é pecado contra Deus, embora muitas vezes você peque contra um outro ser humano, mas esse pecado ainda assim, por exemplo, matar, ou no caso aqui do adultério, toda forma o pecado é contra Deus, que é santo, né? E aí, aqui, nós vemos que Davi diz assim, traz-me Urias. Então você vê que Davi, ele vai ocultar o pecado com mais pecado. Então, o pecado oculto sempre exige mais pecado. E qual seria, então, a reflexão que nós podemos fazer, então, a partir disso? É que nós devemos ser transparentes diante de Deus, diante dos irmãos da igreja, né? Diante dos outros irmãos, porque esse é o caminho, então, da restauração. Qual é o caminho da restauração? Não é ocultar, mas, ao invés disso, a transparência. O próprio Davi escreve, então, no Salmo 32, e o versículo 3 a 5, a essa necessidade de trazer às claras o pecado e não fingir que ele não aconteceu e ocultá-lo. O texto diz assim: enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Então veja, né? Enquanto ele estava calado ali, a culpabilidade, né? A pecaminosidade ali o afligia, né? A culpa pelo que tinha feito, né? Pelos seus pecados, né? E ainda ele diz o seguinte: porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite. Meu vigor se esgotou como o calor da seca. Veja aqui, né? E aí ele, no verso 5, ele chega ao ápice, quando ele diz: confessei-te meu pecado e não encobri minha culpa. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então veja o que Deus faz, né? Deus, ele perdoa, mas no entanto, quando o pecado fica sendo oculto, né? Fica